Olá, gente. Está começando o Conexão, podcast do Barão, que conecta pessoas, histórias legais e muito conteúdo. Hoje, também para quem está nos assistindo, é um dia muito especial. Na verdade, a gente está inaugurando esse espaço aqui. É um espaço para trazer especialistas, trazer gente que pode contribuir com você no seu dia a dia e ajudar a transformar o pensamento. E falando em conexões, hoje eu tenho a presença ilustre aqui da Lene Andrade. A Lene é mentora de coach, tem mais de 30 anos de experiência, já passou por multinacionais, comandou equipes de treinamento, de liderança. É um prazer ter você aqui conosco, Lene. Samir, é um prazer e uma alegria inaugurar. Obrigada, sucesso na conexão. E eu tenho certeza que passarão aqui muitas conexões maravilhosas, mas gratidão, muito obrigada. Prazer e tenho certeza que vai ser uma delícia mesmo. Legal, gente. Vem com a gente, porque essa conversa hoje aqui promete. É a inauguração, né? O primeiro episódio desse e de muitos, que tenho certeza. Vai ser um papo gostoso, divertido. Isso. E eu tenho certeza aí que nos próximos a gente vai ainda fazer melhor ainda. Mas vamos lá. Esse é o primeiro, vamos começar. Lene, me conta o seguinte. Você, com esse teu olhar de mentora, de coach, né? Você desenvolveu sua carreira brilhante, né? Com muitas pessoas, mas em algum momento você decidiu também ajudar outras pessoas. Foi. E aí, me conta, como que veio essa virada na sua vida? Você sabe, Samir, que eu estava passando por mais uma fusão. Eu sempre trabalhei em multinacionais. E naquele momento eu estava precisando entender um pouco mais de toda aquela mudança que estava acontecendo. E voltei para o banco da faculdade. Aos 50 anos eu falei, vou estudar novamente. E foi assim que aconteceu. Fui fazer RH e dentro do RH tem uma cadeira de coach, mentoria. E ali eu me encontrei. Falei, é aqui. Naquele período eu já estava buscando uma mudança do meu ciclo profissional. Me retirei do mercado, fui fazer meu ano sabático, e aí eu mergulhei estudar, e fui fazer minhas especializações, e morei uma temporada fora, fui para o Reino Unido, até para entender o que acontece lá, se a mentoria é isso que acontece no Brasil, se o coach é isso. E eu queria me especializar em business coach, que sempre foi a minha arte, o que eu mais gostava de fazer, pessoas e resultados. Trabalhei no mercado financeiro, então números está na minha vida, está no meu DNA aqui. Falar de números é uma coisa que eu adoro. E aí, falar de pessoas com números, falei, é isso. E aí, quando eu estava na Inglaterra, eu percebi que lá era um pouco diferente. Por quê? Lá primeiro vem os resultados. Primeiro vem os resultados, depois vem as pessoas. E aqui no Brasil, a gente primeiro fala de soft skill, depois a gente fala de hard skill. E ali eu falei, é isso. Vamos unir as duas estações aqui e vai dar um bom caldo. Eu tenho uma empresa de consultoria, tem meu sócio, que a gente atende grandes empresas, mas o ano passado eu decidi fazer uma carreira solo e falei assim, tem mulheres empreendedoras, tem muitos empreendedores que estão começando ou que estão no meio do caminho. Eu quero apoiar essas pessoas, eu quero trazer essa bagagem que eu tenho. Eu digo que eu tenho uma mochila cheia de informações que eu quero colocar para fora, para apoiar essas pessoas que precisam. Porque se lá no passado eu tivesse algum profissional que me ajudasse aqui na minha direção, eu teria chegado mais rápido. É isso. Sim. Eu também concordo contigo, porque, no fundo, quando a gente tem pessoas boas ao nosso lado, né, a gente consegue realmente encurtar alguns caminhos, chegar realmente mais longe de uma forma mais fácil até, né? Com menos esforços, né? Então, é legal, muito legal ouvir isso, né? E eu vi também que não é só uma mentora, né, baseada em pessoas, mas com número, né? Então deve ter indicador aí no meio, deve ter que ter entrega, né? Deve ser um processo diferente, né, de mentoria, né? Eu desenvolvi eu chamo de PDI, que é um planejamento de desenvolvimento, um plano de desenvolvimento individual. E quando eu estou com o meu mentorado, a gente precisa ter um acordo de cavalheiros naquele momento para dizer qual é a sua meta, qual é o seu objetivo, o seu sonho, o seu projeto. Enfim, qualquer nome que ele dê também vai funcionar. O importante é que a gente tenha uma métrica ali para saber quanto tempo nós precisamos para alcançar aquele objetivo. Porque sem isso tudo vira uma fantasia, né? Sim. Então, eu acho que isso não só fortifica o meu trabalho, fortalece, mas também credibiliza todo o processo de mentoria.
Então, E tem o comprometimento da entrega também, né, Lene? Porque exatamente. você traz a O pessoa resultado. para o teu lado também, né? E com comprometimento, né? Não é Exatamente. só unilateral aqui, não é só... Exato. né? E você falou uma coisa importante. Eu sempre trabalhei com um business partner, que eu acho que parceria tem que ser quando as duas partes ganham, não é? Sim, E aí, quando o coach, a pessoa que me procura, ela divide aquela responsabilidade comigo, perfeito. né? Olha, eu tenho um projeto, não consigo alcançar. Então, vamos ver como que nós vamos chegar até. Eu acho que as métricas existem para que a gente possa entender como que nós vamos chegar, mas se nós vamos chegar naquele resultado, né? Sim. Então, eu acredito muito nisso. E aí eu entrego as ferramentas para que ele possa, nós dois juntos, alcançarmos aquele resultado. Coisa boa. Não é? Coisa boa. Eu falei que essa conversa ia ser gostosa. Na verdade, essa conversa já era para ter acontecido há mais tempo, né? Pois é, concordo. Agenda cheia dos dois lados, né? Todos nós com seus compromissos, né? E era para já ter acontecido, mas estamos aqui hoje, né? E você sabe que a agenda, eu acredito numa frase do Chris Bailey, que diz assim, a ocupação nos faz sentir produtivo e importante. Mas estar ocupado não representa que estamos sendo produtivos. Como é que é? Repete aí de novo pra gente. Eu gostei dessa frase. Não Diz é? aí. Conta aí de novo. O que acontece? Normalmente as pessoas estão no dia a dia ocupadíssimos, né? E um líder, às vezes, passa por essa situação. Mas não necessariamente ele está sendo produtivo, ele está focado nos resultados. Vamos olhar nas distrações do dia, né? Quantas vezes a gente pega o celular... A gente nem tem um celular aqui agora, Sim, né? senão já estaria distraindo a gente, né? Para fazer uma atualização, seja lá nas mídias, ou então um e-mail. Vou lá me atualizar no e-mail. Quanto tempo a gente para fazer isso? Ele é produtivo? Talvez. Mas qual que é o foco de produtividade que eu tenho naquilo? Né? O que eu gosto muito de usar uma técnica da Pomodoro. Sabe aquele timer de cozinha mesmo? Timer de cozinha. Sim, legal. Vou fazer uma atividade e eu me programo. Nessa atividade eu preciso ficar 40 minutos, por exemplo. E aí eu me desconecto do mundo. Eu coloco o timer, fico lá 40 minutos. Eu só termino aquela tarefa quando o timer disser, olha, terminou. Eu levanto, respiro, tomo uma água. Aí sim eu atualizo 5 minutos. Retorno ali. Não terminei a tarefa? Retorno mais um pouco. Essa técnica me ajuda e eu recomendo essa técnica. Não é minha criação, é do mercado mesmo. Mas ela me traz um foco mais produtivo. Seja eu fazer uma entrega, seja eu buscar um resultado que eu preciso, mas ela vai me dar o foco. E eu acho que eu acredito muito que foco é onde você coloca o olhar com mais determinação, né? No interior até tem uma brincadeira, né? Apaga o foco ali para mim. As pessoas falam, apaga a luz, que é o foco. Sim. Mas, e o foco é isso. A gente fala assim, eu estou sem foco. Na verdade, você não está sem foco. Na verdade, você tem muitos projetos, você só precisa priorizá-los. É fácil? Às vezes, no dia a dia, não está sendo tão simples assim, nesse mundo que nós estamos hoje. Mas, quando a gente fala disso, e é difícil eliminar, sabe, Samir? Porque nós estamos acostumados com esse ritmo. Eu acredito muito nisso. Na verdade, eu percebo que as pessoas, no fundo... Eu tenho a sensação que elas gostam de estar ocupadas, principalmente com coisas mais operacionais. Isso. Eu acho que dá aquela sensação de que eu estou ocupado, eu estou produzindo, né? Você está ali todo dia apagando incêndios, você fica com aquela sensação de que, poxa, se não fosse eu, essas coisas não teriam andado, não teria saído do jeito correto. Então, eu acho que as pessoas, no fundo, gostam, porque acho que é mais fácil ser operacional do que também ser estratégico, né? Primeiro que é mais fácil, sim, você está ali concentrado e quando você termina uma situação operacional, ela tem começo, meio e fim. Sim. O estratégico não necessariamente tem começo, meio e fim. O fim não termina naquele dia. Ele depende de outras posições, de outras estratégias para que ele encontre o fim. Mas, veja, tem um estudo da Organização Mundial de Saúde que diz que o esgotamento é o resultado de um estresse crônico. E veja, muitos líderes chegam ao final do dia e falam, nossa, que sensação boa, vou para casa, estou muito cansado.
E aí olha a produtividade, olha os números, não estão satisfeitos. E o estresse crônico, na verdade, que é ocasionado no local de trabalho, é algo que não foi gerenciado com sucesso. Veja, isso é um dado da Organização Mundial de Saúde. Se eu não gerenciei com sucesso, eu não alcancei aquele meu sucesso que eu tanto gostaria. E não é uma tarefa simples. E não é prazeroso para o líder isso. Tenho certeza disso. Eu já fui líder. Sim. Né? E aí, como é que sai desse viés que te leva a todo momento, né, nessa linha que você quer estar conectado com o mercado, você quer estar conectado com a mídia, você quer saber o que está acontecendo e focar naquilo que realmente importa. Passa pelo novo planejamento, uma nova visão, olhar as métricas, olhar a equipe, delegar. Delegar, eu acho que é assim, qual é o custo da oportunidade de você delegar? Melhor custo possível. Perfeito, perfeito. Não é? Porque, no fundo, acho que a gente fica com aquela máxima de querer arrumar a gaveta, mas esquece do planejamento da empresa, né? Pois é. Porque é mais fácil mesmo ali, né? Naquele momento você fazer aquilo, né? E acho que tem outras pessoas que podem fazer isso por você, esse operacional, né? Porque tem coisas... Porque quando você fica muito imerso nisso, deixando tua agenda cheia a todo momento, e principalmente coisas que não são produtivas, que não vão gerar um ROI no final. Não é? E você acaba... Ali final. Você acaba deixando de fazer as coisas que só você pode fazer. Né? E, na verdade, muitas coisas acabam ficando para nunca, porque você não faz daí. Você não faz hoje, você não faz amanhã, amanhã vai ter outros incêndios para você apagar, vai ter outras atividades, e aquilo vai ficando no momento nunca, né? Você falou uma coisa interessante. O líder acaba abraçando tudo, mas quando ele vai fazer uma contratação de um novo colaborador, ele pega o melhor do mercado, não é verdade? Sim. Eu sempre acho que o líder tem que contratar pessoas melhores que ele. Sim. Eu sempre contratava pessoas que eram muito melhores do que eu como líder. E eu achava que aquilo era o caminho certo. Por quê? Tem coisas que o líder não sabe fazer. E está tudo bem. Mas tem aquele que sabe muito de informática, sabe muito de marketing, sabe muito de planilha. Que bom que ele tem uma equipe multifuncional. Porque ele não precisa ser multifuncional. Sim. Ele precisa ter pessoas ao lado dele que, na contribuição total, cada um dá uma somatória. Né? Arruma a gaveta, tira a cadeira, cada um tem uma parte importante. E quando o líder centraliza, e a gente tem um pouco de briga de egos aí, que é um ponto bem delicado de uma liderança, ele não precisa ser super-herói. Não precisa. E a gente descobre isso na trajetória da vida, né? Sim. Que naquele momento... Porque eu acho que todo empresário, quando cria uma empresa, que nasce a empresa dele, nasce pelo amor. Ele sonhou com aquilo, ele é muito bom naquilo que ele faz, ou a família trouxe aquele legado, então ele vai e anda naquela empresa. Mas ele não pode esquecer que a empresa é uma equipe. A empresa não é ele. Sim. Né? É um conjunto de pessoas. E eu acho que nesse aspecto de contratar pessoas melhores do que você, te vai permitir você ter protagonistas que não sejam o líder na sua equipe. E que você coloque cada dia um protagonista na sua equipe. Sim, porque pegando esse teu gancho aí, que eu acho mega, concordo totalmente, você... Porque se nós mesmos já caímos nessas armadilhas do dia a dia, né, de estar com as agendas cheias, se o líder também segue isso, a equipe dele vai ter esse mesmo reflexo. A equipe dele vai estar ocupado com coisas que não são produtivas. Isso. Então, você ter um líder que também tem essa capacidade de dar a batida, de dar clareza, né, dessa batida, né, de fazer com que as pessoas realmente entendam, né, porque uma analogia que eu penso e falo muito no fundo, você tem que dar para a tua equipe o GPS, não é só dar a chave do carro, né? Você tem que ter um rumo para aquilo, né? Você tem que ter uma direção. Né? Ou então não dirigir o carro, né? Tá com o Waze ligado. Você diz, olha, é aqui que você precisa chegar. E é uma rota boa, é essa aqui. E aí eu entendo que o líder vai usar as armas que ele tem, vai fazer com que realmente todo o time chegue, né? Então,
realmente você conseguir fazer essa batida e levar essa clareza para a equipe não deve ser realmente uma coisa fácil. Você sabe que, enquanto eu líder, eu tinha uma reunião todos os dias com a minha equipe. Às vezes, essas reuniões aconteciam em pé mesmo, eram reuniões de 15 minutos. Por quê? Comunicar o planejamento estratégico do dia. Mas por que era importante fazer? Dar apoio técnico. E ali eram 15 minutos o que fazer, por que fazer e como fazer. Como diz Papo Reto. Uhum. Por que em pé? Porque era jogo rápido. E aí no meio do dia, o líder fica lá acompanhando, com a antena ligada, se for necessário faz ajuste ali mesmo. E no final do dia, o meu assistente pegava a produção. Vamos ver se a gente entregou o dia do dia, né? No final do dia, fazia reconhecimento. E, se necessário, faz o feedback ali mesmo. Chama ele no canto, reconhece quem for para reconhecer. E quem precisa de feedback ali mesmo acontece. Para que, no próximo dia, no dia seguinte, cada um saiba por que a gente está fazendo aquele movimento. E mesmo que eu ficasse ausente, essas reuniões aconteciam. Mas, claro, precisa, como você falou, mudar o mindset do líder. Porque, senão, se eu ficasse extremamente no operacional, a equipe é o reflexo. E se eu não tivesse essa mudança lá atrás, eu não conseguiria ter alta performance nos meus resultados. Então, isso tudo faz parte. Então, o líder precisa dar clareza, precisa trazer ele aqui. Mas, acima de tudo, o que eu acredito muito, sabe, Samir, qual é o propósito que eles estão ali. Sim, legal. Eu gostei de uma frase aí que você falou, que é o planejamento estratégico do dia. Né? É interessante, né? Porque você muitas vezes dá clareza do objetivo de longo prazo, mas para você chegar lá você tem que fazer pequenos passos, né? E esse acompanhamento do dia é uma coisa interessante. Eu gostei muito desse método. Acho que dá para aplicar mesmo, assim, porque... Essa experimentação, né? Experimentar o novo. Sim. Eu gosto muito. Eu sou muito fã de experimentação. Muito, eu sei Nossa, mesmo. Acho que uma das minhas maiores bandeiras é a experimentação, Lene. Inclusive, fica um spoiler aí para todo mundo que está nos assistindo. Essa semana vai sair o Barão nas Ruas, é um novo quadro focado em experimentação. É testar na prática mesmo. Vai ter acertos, vai ter erros, vai ter medições. Realmente é uma coisa que eu acredito muito na experimentação. E eu acredito que experimentar é você testar hipóteses. Porque, na verdade, não tem um certo ou errado, né? Porque, se você parar para pensar, a grande maioria dos empresários, das pessoas, conseguiram chegar fazendo sozinho muitas coisas. Então, ela tem uma história de sucesso até ali, né? Pode ter alguns demorado um pouco mais, um pouco menos, sofrido um pouco mais, um pouco menos, mas tem uma história vencedora até ali. Exato. Mas muitas vezes eu percebo que algumas pessoas param num determinado momento e aí não conseguem evoluir. Ela tem uma boa constância até um determinado ponto, mas depois não consegue evoluir. E aí que eu acredito muito que entra método para você testar algo novo, entra realmente... conseguir comparar coisas que são comparáveis. Eu acho que tem uma dificuldade muito. A gente, às vezes, testa coisas que depois, no final, não são conclusivas porque, na verdade, não são comparáveis. Então, eu gosto muito. Sou muito fã de experimentação. E essa é uma das propostas desse quadro, de poder ir na prática e testar. Testar um preço diferente, testar um modelo diferente, testar uma apresentação diferente e buscar, a partir disso, ver o que deu certo. E ampliar a amostra, ver o que deu errado, tentar ajustar para fazer um novo teste. Então, eu gosto muito, muito, muito mesmo dessa parte de experimentação, né? Mas eu acho que as pessoas realmente têm muito receio de testar. Ou, vou te dar uma outra visão que eu tenho, muitas vezes, ao invés de testar, ela muda a estratégia inteira dela. É um cavalo de pau.
Estava indo numa direção, puxa, não está legal aqui os resultados, então eu vou fazer uma manobra. Mas não é uma manobra... Do 880. Não. E aí, muitas vezes dá certo, às vezes não dá certo, mas também não sabe por que deu certo, enfim. Mas você falou uma coisa importante, a constância é importante, né? Eu acho que nós estamos num mundo de grande velocidade, o que nós estamos entrando nesse mundo digital, estamos agora, tudo acontecendo com muita velocidade. Não experimentar te deixa para trás. Sim. Veja, e você não precisa mergulhar em grandes inventos. São ajustes, pequenos ajustes. É inserir uma ideia. Você, aqui no seu quadro, com certeza, vão ter grandes ideias. Se cada momento nós pegarmos um pouquinho de cada ideia, sim, veja o tamanho de mudança positiva que a gente faz. E eu acredito que sair do ponto que você está, seja testar, pode ser que não dê certo, mas você saiu, você já evoluiu. Sim. Eu adoro mudanças, eu adoro conhecer o novo, eu sou destemida para isso. Me jogo. Algumas vezes dão certo, algumas vezes não dão certo. Mas, de verdade, não me arrependo. Então, se você hoje ficar parado, você já está obsoleto. Então, experimentar o novo, além de ser um desafio, é você se atualizar. Sim. Sabe aquele momento que você dá o F9 lá no computador e faz um download de uma coisa nova? A gente faz isso no nosso celular, no nosso computador. E na nossa rotina, a gente não faz? Como assim? Não funciona? É verdade. Né? Esses dias eu até fiz um vídeo falando sobre isso, sobre atualização. Não é? Isso. E no fundo é isso. Se até o nosso celular precisa de atualização, por que nós vamos ficar rodando o sistema operacional de anos, com as mesmas crenças, com as mesmas decisões, né? Com os mesmos medos? Imagine se isso tivesse acontecido lá no passado e as pessoas não buscassem uma evolução, não experimentassem. Sim. Nós não teríamos telefone, nós não teríamos o computador, enfim, nós não teríamos muitas coisas. Sim. Então, experimentar o novo representa você olhar para frente. Você está na frente. Sim. Então, eu sou super fã. Eu acredito que o que impede mesmo as pessoas é muito o medo de errar. Mas é como você falou, porque só o fato de você tentar, né, mas um tentar consciente. Sim, consciente. Planejado. Eu estou tentando isso, vou fazer isso dessa forma, porque eu acredito nisso, a minha hipótese é essa. Você sabe que eu acredito muito na estrutura. É o mudar, é um experimentar estruturado, intencionalmente. Perfeito. Né? Então, experimentar o novo requer você trazer soluções rápidas, requer você estar aberto. Uma mudança de mindset, eu acho. E eu sou muito seu fã nesse sentido de você experimentar, se jogar, testar. Eu vi que você estava falando ali sobre... Você vai fazer uma situação de experimentação na rua, é isso? Exatamente. E na prática, realmente, testar, ver se vai dar certo e com método, né? Com metodologia. Mas sem medo de errar, porque eu não tenho certeza que vai dar certo aquilo que eu estou propondo. Eu não tenho certeza que vai melhorar aquela situação. Mas eu acredito que com a mudança A, com a mudança B, com a mudança C, a tendência é que isso aconteça, que dê certo. E é um testar consciente. E é realmente testar. E uma outra coisa também que eu percebo, às vezes, é quando a gente tenta testar um monte de coisa ao mesmo tempo. Não sei se você já reparou isso. Você testa tanta coisa ao mesmo tempo que depois você não sabe o que deu certo. Você colocou muito tempero lá. Você mudou o preço, você mudou o produto, você mudou o desconto, você mudou um monte de coisa ao mesmo tempo, que depois você não sabe por que aumentou a venda. Né? Você não sabe se foi porque você botou 2 funcionários a mais ou porque você mexeu numa situação tal, ou porque você mudou a vitrine. Então, eu acredito que, às vezes, a gente também quer testar tanta coisa ao mesmo tempo que acaba não testando nada, não é conclusivo com nada. É aquela comida boa que tem muito tempero, você fala, não sei qual é o sabor que deu, que acentuou, né? Então, às vezes, é menos, é mais. Então, assim, testa, vê o resultado, acompanha, revê. Porque uma estratégia, ela não é para ser fixa. Perfeito. Ela precisa ser modificada. Você monta uma estratégia e até o final você pode mudar essa estratégia, mas você está experimentando aquela estratégia. Sim. Que ela funcione, estruturada, com metodologia, com ferramenta. Então, não é assim,
Acordei, tive uma ideia, vamos testar. Não vai funcionar, Porque, não é? Olha só, você não sai indo para academia levantando 100 quilos de um No dia primeiro para dia, outro, né? no primeiro você dia. vai testar um determinado peso, uma determinada posição, Não é? né? Vai ter um movimento, um tipo de exercício que pega mais, outro pega menos. Você vai se adaptando, vai testando, né? Você não sai conseguindo, no teu objetivo, chegar com o shape que você quer de um dia para o outro, né? Não Você vai testando, vai ter séries mais fáceis, séries mais difíceis, né? Então, Eu acho que essa jornada é um processo. Porque, além de você estar fazendo todo o movimento, você também precisa mudar não os seus valores, mas a forma como você via para uma nova forma de visão. E essa nova visão é que vai levar você a esse próximo passo. Porque se você muda só o processo, mas a sua visão não te acompanha, fica uma resistência. Sim. E você falou uma coisa, Samir, que eu acredito muito. As pessoas têm medo do novo, medo de sair da zona de conforto, e aí não experimentam. Sim. E aí você não sabe porque o líder tem mais sucesso ou porque aquele outro empresário tem mais sucesso. Quantas vezes ele tentou fazer diferente? Quantas vezes ele experimentou o processo diferente? Né? Eu vejo isso na minha especialidade, nessa nova jornada que eu estou com os empresários. Muitas pessoas... e essa semana mesmo aconteceu, uma cliente falou assim, olha, eu recomendei você para o meu amigo, mas ele disse, não, eu não quero um mentor que vai dizer o que eu tenho que fazer. Eu falei, não entendeu a proposta. Ali, o processo é apoiar a pessoa, né? E não mudar a direção. Mas ele também precisa querer essa mudança. Sim. Para estar aberto, para experimentar. Sim. Estar aberto para essas mudanças. Não é verdade? Você tem que estar disposto realmente a querer fazer algo diferente. Não né? é? Senão você... Esse é o princípio básico. É o princípio básico. Se você não tiver disposto à mudança, se você não entender que é necessário, porque muitas vezes a gente entende que tá bom assim, e tá bem. E tá tudo bem. Tá tudo bem, tá né? Tudo bem. Mas se você entende que tem algo que tá te incomodando, que você entende que tem oportunidade para fazer diferente e reconhece e tá aberto a isso, aí você já deu o primeiro passo. Né? Não é? Muito bom, muito bom. E você sabe que esses experimentos, eu acho que passa também pela nossa... De levar o novo, né? Você também é um especialista, né? Um estrategista. E levar o novo para o outro, né? Mesmo que você comprove que aquela técnica faz parte, que é diferente, enfim, tem que estar aberto. Sim. Para que tudo funcione, não é verdade? Sim. Você falou uma palavra aí que me remeteu a uma coisa, especialistas. Uhum. Eu não sei se você percebe, mas hoje em dia a gente tem uma vontade de querer fazer tudo sozinho. Né? Você pega aí muita gente que quer entrar em campo, quer cabecear, quer ser o atacante, quer ser o goleiro, quer ser o técnico, quer ser o juiz, quer ser tudo ao mesmo tempo. E né? acredita que vai fazer o gol. E acredita que vai fazer o gol. Né? E eu não sei exatamente o porquê isso acontece, e é isso que eu quero entender também a sua visão sobre isso. Mas uma das coisas que eu acredito que as pessoas entendem que aí tem uma economia em querer fazer tudo. Quer ser o CEO, quer ser o gestor de financeiro, quer ser o cara da mídia, quer gravar vídeo, quer tirar foto, quer fazer tudo ao mesmo tempo. Acho que talvez querendo otimizar um pouco de recurso ou com falta de acreditar que outras pessoas também são capazes de fazer da mesma qualidade. Mas eu acho que as pessoas usam poucos os especialistas, né? Tentam fazer as coisas muito sozinho, né? E até pegando o gancho aqui, um dos pilares que eu acredito muito é de conexão, de você ter pessoas certas ao seu lado. Isso. Pessoas que podem contribuir, que podem agregar e cada um com a sua especialidade. Exatamente. Né? Então eu queria falar um pouquinho sobre isso. O que você pensa a respeito desse tema aí, Helene? Eu acho que é um tema muito legal, inteligente de se debater, rico. Tem várias nuances aqui. Primeiro, passa pela economia. Eu acho que é isso. As pessoas querem economizar. Mas essa economia não é uma economia inteligente. Sim, vamos colocar assim. Porque no momento que ele está focado lá, então eu preciso trocar essa lâmpada aqui. Não, eu vou lá e eu mesmo troco. Eu podia estar fazendo o quê? Produzindo.
prospectando novos clientes, eu poderia estar trazendo a equipe aqui para entender o processo de uma forma estratégica, entender o propósito que ela está aqui, engajar o meu funcionário, mas estou trocando lâmpada, né? Então, eu tiro o meu foco de uma coisa que poderia chamar o técnico, o seguro para vir aqui trocar lâmpada, enfim, qualquer outra pessoa que não seja que não seja eu para trocar essa lâmpada. Eu acredito na economia. No primeiro, assim, quando você fala isso, me traz isso em pensamento. Qual é o custo dessa oportunidade? Eu trocar a lâmpada ou focar na produtividade, na estratégia do meu negócio, na prospecção de novos clientes? Qual é o meu custo dessa oportunidade que eu estou perdendo naquele momento? Como é que está a minha visão estratégica? Onde que eu estou olhando? Porque a visão é justamente o que eu quero da minha empresa, né? Como eu olho minha empresa lá na frente, qual é a visão que eu quero trazer da minha empresa? Como é que está essa minha visão estratégica? Eu sempre acreditei em business partner. Para mim, business partner é fazer a parceria certa. É buscar essa conexão com quem sabe mais do que eu. Ok. E também para as pessoas se conectarem comigo, que eu estudei um pouquinho mais do que ela, estudei na minha área. Sim. É algo que eu tenho a mais na minha especialidade. Mas tem especialidades que eu não sei nem como funciona. E, de verdade, não quero saber, porque eu quero me especializar na minha área. Quando eu precisar da outra área, por exemplo, se eu precisar de um advogado, eu não vou virar advogado, eu não vou lá estudar. Sim. Eu chamo advogado, eu contrato um advogado. Se eu precisar de uma visão estratégica e eu não souber, eu vou chamar meu mentor, porque eu também tenho um mentor. É isso. É quando você divide a responsabilidade com outro profissional especialista. Ele vai te trazer clareza, direção, uma solução que você não estava enxergando, mas que ele enxerga, uma capacidade analítica que ele tem que você não está tendo porque você está ocupado com outras coisas no seu dia a dia. Naquele momento que o dia está repleto de situações emergenciais ou situações pontuais que requer o seu olhar, então você não teve tempo para pensar de uma forma mais analítica. Sim, e eu entendo que esses especialistas podem ser especialistas dentro do seu time, mas pode ser realmente parceiros de negócio, né? Fora da tua organização, né? É isso. E, claro, a gente trouxe aqui exemplos mais concretos, até mais robustos, mas tem coisas do dia a dia que você também tenta fazer, que é o caso de você. Eu preciso tirar uma foto para o evento, não sei o quê, e você vai lá e quer fazer sozinho, com a tua câmera, com o teu celular. Mas você tem um estúdio que você pode ir, com um profissional que sabe o melhor ângulo, que tem o melhor tratamento de imagem, que vai te entregar um conteúdo melhor. Eu vou contar aqui uma situação, não sei se o pessoal sabe disso, mas eu particularmente sou aquele cara que usa o marido de aluguel. Sabe aqueles caras que você contrata? Ótimo! Você contrata? Eu sou muito, muito ruim em coisas manuais, muito ruim. Eu sou Na verdade, eu não tenho nem ferramenta, eu já começo por aí. Mas é ótimo. Se eu abrir lá a minha caixinha lá de ferramenta, eu devo ter um martelo, 2 chaves de fenda. É melhor nem comprar a caixa de ferramentas. Eu não tenho. Aí, se você precisa trocar uma persiana, eu não me meto a fazer isso, porque eu não sei fazer. Eu não tenho equipamento. Sim. Eu vou demorar horas para fazer. Olha e aí eu deixo de ser produtivo em algumas horas que eu poderia estar fazendo outra coisa. Ou poderia estar descansando Poderia também. estar descansando. E é sobre isso, porque você não é especialista nesse tema. Eu não sou. Né? Por que eu vou querer fazer algo que eu não sei? E aí eu tenho lá um menino que eu chamo, inclusive ele presta... Eu chamo, ele chega com um cinto... Vou te contar, ele chega com um cinto, parece o Batman, cheio de coisa. Já vem no poder ali. Só que aquela ferramenta dele ali, é óbvio que ele vai fazer um trabalho muito melhor que eu. Sem dúvida. É muito, muito. Já começa por aí. Já começa por aí. O cara tem equipamento, Aham. ele sabe fazer. Então, o que eu gastaria 5 horas para colocar a persiana, ele vai colocar em meia hora e não vai cair na semana seguinte, né? Porque às vezes a gente quer fazer um negócio e depois faz mais ou menos, depois você vai ter que refazer, vai ter que... No fundo é isso, a gente deixa de usar as pessoas que são especialistas em temas, porque a gente quer fazer tudo. E eu entendo que não dá para fazer. Não tem como você ser bom em tudo. Não tem. Não, e aquela velha máxima, eu quero ser super-herói. Para quê?
Pra quê, né? A gente só descobre isso na jornada da vida, né? Porque no começo a gente quer ser super-herói, depois a gente percebe que não precisa e que tem parceiros. E você falou uma coisa importante, Samir. Às vezes a gente não olha dentro do time. Sim. Porque dentro do time tem várias especialidades ali. Tem o cara que é bom de planilha, tem aquele que é bom de marketing, tem aquele jovem que sabe tudo de mídia. Sim. Eu não sei nada de mídia, ele sabe, eu chamo ele. E a gente, às vezes, acaba esquecendo de chamar os próprios especialistas que nós contratamos para colocarmos na nossa equipe, a gente deixa lá, stand-by, e quer competir com esse... Não precisa, não precisa. Tem uma pesquisa da Gallup que aponta que líderes bem preparados, né, que pede apoio, ou para coach, ou para mentores, ou para equipe, isso que é importante, eles reduzem a rotatividade da equipe em até 30%, ou seja, o turnover, que também é um ponto calcanhar de Aquiles das empresas, mas também aumenta o engajamento de 70%. Ou seja, na medida que você convida a equipe para fazer parte daquele propósito que você tem ali na empresa, as pessoas se sentem empoderadas, engajadas naquilo que você precisa que ela seja, a sua empresa. Sim. Então, assim, a equipe está à disposição, a gente não precisa fazer sozinho. Existem especialistas para estar aqui para apoiar. E quando a gente divide um problema onde a gente não estava enxergando a solução, alguém vem com uma solução que você fala, puxa, mas eu não pensei nisso. Quase que era óbvio. Não, não é óbvio, porque você está muito ocupado com outras coisas. Então, pedir apoio, pedir parceria, dividir essa responsabilidade, porque é uma divisão de responsabilidade. Sim. Eu entendo assim, não sei se você concorda. Sim, concordo. Eu entendo que quando você... Primeiro, né, quando você reconhece os talentos que tem ali dentro do teu time, né? Porque esse engajamento, esse estudo que você está trazendo, me remete a entender que quando você busca o apoio dentro do teu time e reconhece que ali tem talentos e traz esses talentos para o jogo, puxa, você traz ele comprometido também com aquele resultado, né? Então ele se sente primeiro valorizado pelo reconhecimento que você fez. Isso. E a entrega dele com certeza é mais alta, né? Porque ele está junto contigo. Ele está com você. O objetivo não é mais agora do Samir, não é mais da Lene, né? É coletivo. É coletivo. O jogo vira. O jogo muda muito. Os números mudam positivamente. E aquele espírito, aquela atmosfera competitiva, positiva, ela entra porque você coloca ele como protagonista e daqui a um pouco vem outro e vira protagonista. Então, toda a equipe se reveza naquele protagonismo. Perfeito. Essa mudança, que eu acredito muito, que precisa vir com muita comunicação, com muita clareza, com muito propósito, ela vai sendo construída na medida que o líder deixa de acreditar que ele precisa ser o faz-tudo e começa a pedir apoio. E pedir apoio e pedir ajuda é sábio. A gente fala, puxa, mas eu sou líder, eu preciso ter resposta. Tolice, a gente não precisa ter mais... Não precisa, né, Samir? A gente precisa pedir ajuda. Não representa que você é líder e que 100% você tem as respostas. Você não tem. E não queira ter. Né? Sim. Eu acho que aí que está a beleza da liderança. É você vou pedir ajuda. Muito não bom, é? Muito bom, muito bom. Barão, deixa eu aproveitar que a gente está inaugurando aqui Conexões e quero saber de onde que veio esse título Barão. Fala aí. É por curiosidade, queria entender. Ah, Helene, eu vou te contar. Na verdade, esse nome Barão, ele veio antes dessa ideia, né, de poder compartilhar aí os conhecimentos com as pessoas, né? Eu não sei se você sabe, mas eu tenho uma conexão muito forte com cavalos, com a fazenda, enfim, eu gosto muito disso. Na verdade, é um hábito que eu passei a ter há pouco tempo, em torno aí de uns 3, 4 anos, né? Qualidade de vida. Qualidade de vida. É um momento que eu vou lá pro Aras, deixo a minha chave no carro, celular dentro do carro e vou... Celular dentro do carro. E vou andar de cavalo, vou lá dar um banho, vou dar ração, enfim. Desconecta. É um momento realmente que me ajuda a recarregar as energias e colocar algumas ideias que ficaram soltas durante a semana. E esse ambiente
poxa, é um ambiente onde você tem lama, onde você tem, né? Não é um ambiente da natureza. E eu sempre, né, quando comecei a frequentar, enfim, fui lá, comprei uma bota, comprei um chapéu. Olha só. E aí as pessoas dizem que eu tenho uma skin de fazendeiro, uma skin de barão. E aí algumas pessoas já me chamavam assim. E aí, claro, é um nome forte, um nome fácil de se lembrar, mas a origem do nome surgiu disso, né? Mas mais do que a origem do nome, o projeto Barão, porque no fundo é um projeto, né? Visa muito você poder compartilhar. Eu acredito muito nisso, de você poder compartilhar algo que você tem com pessoas que estão precisando, né? Muito legal. Lene, acredito muito em Deus. Eu tenho minha fé muito grande, respeito quem tem e quem não tem, todas as religiões e ok. Mas eu, particularmente, acredito muito em Deus. E, puxa, por muita coincidência, que no fundo não é coincidência, né? Para mim, tem Deus aí envolvido. Na minha última viagem, no início desse ano, eu acabei tendo um contato mais próximo ainda com Deus e senti assim, poxa, sabe aquelas palavras que assim, porra, tá falando para você, não é possível, é para você. Né? E o pastor dizia muito claramente assim, olha, se você tem algo para compartilhar com os outros, aproveita que você está aqui, que você tem uma oportunidade todos os dias. Sério? De poder compartilhar. Você precisa ser relevante na vida das pessoas, né? Muito lindo isso. E eu já estava com esse projeto do Barão há muito tempo engavetado, porque você chega numa determinada idade, numa determinada posição de carreira, enfim, que você fica com receio de se expor, porque no fundo é uma exposição, né? Sim. Mas eu, poxa, né, realmente senti um chamado e entendi que, poxa, se eu tenho condição de impactar pessoas, de poder levar conteúdo, de poder proporcionar o que a gente está fazendo aqui agora, né? De chamar um especialista e não só o que eu acredito, mas o que outras pessoas acreditam, e tenho certeza que alguém vai ser impactado por essa nossa conversa aqui hoje. Sim. Eu acredito muito nisso. E o projeto do Barão é isso, é poder levar conhecimento, poder apoiar, poder transmitir. E se eu puder impactar uma pessoa, 10 ou 1 milhão, puxa, eu vou ficar satisfeito igual. Porque, no fundo, eu acredito que as pessoas estão aqui no mundo e têm um propósito de contribuir, de levar algo para as pessoas e não ser só mais um. E por isso nasceu o Barão, nasceu todo esse projeto e eu acredito realmente que com o passar do tempo a gente vai conseguir impactar bastante vidas aí na frente. Samir, esse projeto é lindo, a história é linda, é muito genuína, né? E hoje em dia eu acho que a gente está precisando um pouquinho nesse mundo que está cada vez mais dinâmico, nesse mundo que é digital. Eu acho que a gente está precisando disso, de histórias verdadeiras, histórias bonitas, histórias genuínas, e apoiar o outro sem esperar a troca do outro. É a melhor conexão que a gente faz. E quando a gente escuta o chamado de Deus, sabe, você foi tocado naquilo, já deu certo. Já deu certo, tenho certeza que dá certo e já está dando. O podcast é uma coisa incrível, né? Acho que essa conexão que a gente está aqui, poder trocar essas experiências, né? E como eu falei para você, né? O nosso primeiro episódio, então, uma pessoa com essa capacidade incrível que você tem. Querido, realmente que alegria minha estar aqui inaugurando seu podcast. Quero voltar aqui, hein? Nós vamos fazer mais vezes. Mas acho que a única coisa ruim do podcast é que tem um momento que ele vai acabando, né? A conversa, o tempo vai terminando, né? Tem um tempo de relógio aí que a gente precisa cumprir, né? Mas uma agenda. Aí, né? Mas eu confesso para ti que essa conversa dá vontade de ficar aqui o dia todo falando, adorei conversando. Também. E para a gente encerrar, né? O que eu queria te perguntar? Que medo. Né? Com toda essa experiência que você tem, com toda essa bagagem, nessa mochila, eu gostei da expressão de ter uma mochila cheia de conteúdo e
e poder compartilhar esse conteúdo com mais pessoas, né? Mas agora, se você fosse olhar para você agora, né? Depois que você encheu essa tua mochila, que tem essa bagagem agora toda cheia, se você tivesse a oportunidade de voltar lá no passado e dar algumas dicas para a Lene, o que você faria, o que você falaria para a Lene lá do passado? Pergunta boa essa, porque eu com certeza eu falaria para ela delegar mais. Porque hoje eu vejo que delegar com inteligência. Perfeito. Um foco bem estratégico. Que eu vejo hoje que delegar não é um sinal de fraqueza. É de fortaleza mesmo. É para você abrir espaço para sua agenda, para você focar naquilo que você precisa, para você fazer teu planejamento mais estratégico. Então, eu faria isso. Uma das coisas que eu faria, com certeza, é delegar. E um outro ponto que eu sempre gostei de especialistas é pedir muito mais apoio para esses especialistas. Eu sempre pedi. Então, eu acho que eu reforçaria. Mantenha essa linha que é um ato de sabedoria. Trabalhe com pessoas ao lado, faça conexões inteligentes, porque as conexões, elas somam. Sim. A gente chega mais rápido, a gente encurta um caminho, se eu não domino o assunto, eu chamo alguém que domina e a gente acelera o resultado, monta uma estratégia, experimenta, evita erros, traz soluções mais rápidas, sabe? Legal. Acho que esse encurtar o caminho de evitar erro, se vai gerar 3 anos para eu chegar em tal lugar, eu posso chegar em 1 ano de uma forma mais inteligente. Então, eu falaria essas 2 coisas para a Lene e, com certeza, ela estaria aberta. Muito aberta, porque eu sempre gostei do novo, eu sempre me joguei, gosto de estudar, gosto de conhecer, gosto de estar aqui. E vou dizer, esse podcast aqui está sendo uma alegria, e está sendo uma alegria fazer parte da tua história e que você me convida para fazer essa abertura. Então, muito obrigada. Muito bom, Lene. Que delícia! Papo gostoso, realmente, né? Poder te conhecer mais, né? A gente já se conhece, já né? Tem pessoas do nosso relacionamento em comum, né? Mas o fato de estar aqui, vendo essa tua história, né? Essa tua trajetória que você tem, né? E poder sentir, né? Numa fala realmente genuína, né? Que você curte, que você é apaixonado pelo que você faz, né? Gosto. Que está aí no teu DNA de poder ajudar as pessoas. É um prazer ter essa conversa aqui contigo, sabe? Eu acho que tem que gostar de pessoas. Eu gosto de pessoas, gosto de resultado. Então, casamento fechou, né? Sim. Aí dá certo. Samir, muito obrigada, de coração. Sucesso. Eu tenho certeza que isso aqui será um grande sucesso, que sente pessoas mais inteligentes, pessoas com muitas conexões. E eu já sou fã de carteirinha. Quando quiser, me chama, que eu estou já de plantão esperando o teu convite. Muito obrigado pela tua participação. Também desejo para ti muito sucesso aí na sua carreira. E com certeza absoluta, sim, a gente vai ter um novo encontro aqui. Você já é convidada para fazer uma nova participação aqui no nosso podcast. Só me chamar, bora, que eu já estou com a roupa para ir. E eu queria também agradecer você que ficou conosco até agora e convidar vocês primeiro, né, para participar, dar o like, deixar aí o comentário de vocês. É um prazer enorme, né, ter todos vocês aqui nos acompanhando. E curte aí se você gostou do conteúdo, compartilha com os amigos e nos segue, tanto o Barão quanto a Lene Andrade, na sua nova trajetória aí de muito sucesso e muito conteúdo. Obrigado, Samir. Valeu, gente. Muito obrigado e nos encontramos no próximo episódio.